Aleluia. Glória Jesus, a Deus, vamos abrir as aleluia. nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. É Deus, aleluia. Capítulo 4, o versículo vai ser do 16. Obrigado, Deus, porque tu é fiel. É santo, Pai. Eu sou digno de ti, Senhor, mas tu é bom. Isso, do 16 em diante. Todos acharam? Amém? Amém. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no qual o tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Vamos direto para o versículo agora 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra. E tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio ele e disse-lhe: toma o teu filho. Até aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como todos já conhecem, aqui é a passagem onde Eliseu, primeiro ele profetiza para essa sunamita, né? Todos aqui eu acredito que já conhecem essa história. A sunamita ali era uma mulher que tinha muitas posses, ela e o seu marido. Porém o seu marido já era avançado de idade e ela observava toda vez que Eliseu passava por lá, ao ponto dela chegar a dizer para o próprio esposo: vamos preparar um quarto, vamos fazer um lugar para que ele venha pousar, porque ele já costumava passar ali todos os dias. E ela disse uma coisa que chamou muita atenção, quem já leu o texto sabe, ela disse: ali vai um homem santo, um homem de Deus. Ela reconheceu que aquele era um homem santo, um homem de Deus. E depois disso, Eliseu agradecido, penso eu, a Bíblia não fala isso, mas ele talvez já sem jeito, de tanto cuidado que ela tinha com ele, de alimentar ele, o moço que seria ali, a pessoa que acompanhava ele na caminhada, tendo já essa hospedagem, ele quer fazer algo por ela. E aí ele pergunta a ela, e ela diz que antes, né, eu não li aqui, mas quem conhece o texto ou depois em casa vocês podem ler, e ela disse que ela não precisava de nada. Ela já tinha, né, tudo que ela achava que era o suficiente, porque aos olhos dela, ela acha que não merecia mais nada. Porém, o Geazi, que é o companheiro, vamos falar assim, a pessoa que acompanhava Eliseu, disse para ele, ela não tinha filhos e o esposo dela já era avançado de idade. E isso naquela época, por ter várias posses,
era vamos dizer assim, visto pela sociedade como uma pessoa que talvez, vamos dizer assim, não tivesse um futuro. Porque naquela época, se a mulher não gerasse filhos, ela não teria, vamos dizer assim, hoje, provisões. Porque era o filho que iria herdar para dar continuidade. Não poderia ser ela assumir caso o esposo viesse a falecer. Então ela ficaria desamparada. E aqui no caso, a Bíblia não fala que ela que era estéril, não. Fala o quê? Que o marido, ele já era avançado de idade. Porém, nós sabemos que para Deus nada era impossível. E Eliseu ali, mediante tudo isso, o que ele fez? Ele chama ela e fala, foi onde a gente começou. Ele disse, há um tempo determinado. Na época, um tempo determinado é daqui a um ano. Ou seja, hoje é 24 de novembro. Antes de 24 de novembro do ano que vem, teria que acontecer a profecia. E mais a seguir, vocês veem a resposta dela para ele. Não, meu Senhor, não minta para mim. Ou seja, não minta para a tua serva. Foi assim que ela falou. Por que será que ela falou isso? Aí a gente vê um ato curioso. Como pode um homem de Deus mentir? Porque se ela falou isso, eu chego à conclusão de que várias outras pessoas que se apresentaram como homens de Deus ou até mulheres de Deus, mentiram. Falaram talvez algo que ela na época se encheu de esperança e aquilo foi criando uma frustração, tanto dela na hora, porque se fosse qualquer outra pessoa, quando ele profetizou, ela diria na hora, amém, assim seja. Não, a primeira coisa que ela fala, não minta para a tua serva, não, Senhor, não minta para a tua serva. Daqui a gente vê que essa mulher, ela devia ter um trauma muito grande com isso. E hoje, eu analisando, já nos dias que eu estudo essa passagem, e eu vejo muitas pessoas hoje usam o conhecimento. Às vezes Deus dá a profecia, sim, Deus dá. Mas muitas das profecias hoje, como antigamente, infelizmente, não são do Espírito de Deus. São da boca para fora. E as pessoas iludem, mentem e acabam matando almas, porque as pessoas se apegam a isso. E aí a gente vai ver hoje, vou falar para mim, Flávia, sendo uma serva de Deus, eu posso mentir para alguém? Eu posso dizer, daqui a um ano vai acontecer isso na sua vida, e se não acontecer? As pessoas não vão atrelar isso a mim, vão atrelar isso a Deus, porque eu estou usando uma posição que Deus me colocou, a autoridade que Deus me deu para mentir, enganar. E aí eu vejo como que pode, como que ela chegou numa conclusão dessa. Porque um homem de Deus, um homem santo, ele não pode mentir, correto? Então, naquela hora ali, eu imagino talvez até o espanto de Eliseu. Porque ali se cumpriu. Ela querendo ou não. Ela tendo fé ou não. Porque Eliseu era um homem de Deus. Ele não dependia aqui da fé dela. Ele não dependia do amém dela. Ele não dependia dela aceitar ou não. Ele determinou. E aconteceu. Muitas das vezes na nossa vida, a gente recebe profecias assim. Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não estou falando que muitas não podem acontecer. Pode, se for direcionado de Deus. Mas a maioria não é. Infelizmente, não é. E às vezes as pessoas não imaginam a consequência que isso pode causar. Principalmente para uma pessoa, vamos falar assim, recém-convertida, ou um jovem, uma jovem que às vezes tem muitos sonhos, e as pessoas acabam usando, conhece um pouquinho da vida e usa isso para se promover, para achar que é o profeta, que é isso, é como já foi falado aqui, é o eu. Eu tenho que ser maior, não é eu. Eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, porque aqui tudo é Ele, é Deus. Se Deus mandar falar, fale. Se Deus não mandar, não fale. É melhor você ficar calado. Sabe por que às vezes a gente fala e com uma palavra que a gente fala,
que não é na direção de Deus, tem uma consequência muito grande. Não é só aqui, mas vai ter um dia que a gente vai prestar conta e isso vai pesar muito. E isso aqui foi uma das grandes e maiores, talvez, lições que eu tirei desse texto, dessa história. Porque a gente analisando bem, como que pode? A pessoa não tem como combinar. Ou o homem é santo e é de Deus, ou ele é mentiroso. Porque se ele era mentiroso, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer Jesus, quando ele aceitou Jesus, ele tem que ser transformado. Porque se ele ainda não está transformado, ele não é santo. E aqui fala generalizando, tá? Eu estou me referindo ao homem, mas pode ser homem ou mulher. Tanto faz. Continuando. A mulher deu à luz, a Bíblia fala, né? No determinado tempo que Eliseu falou, profetizou. E o menino cresceu, ou seja, Eliseu acompanhou o crescimento deste menino. Só que chegando, né, um certo dia, quando ele saiu com seu pai, ele começou ali, sentiu uma dor muito grande na cabeça, e o pai pediu que levassem ele para a mãe. Agora vamos ver a fé, né? Quando chegou, que entregaram ele para a mãe dele, ela levou ele, né? Ela esteve com ele aonde? A igreja observou bem aonde que ela esteve com ele até o meio-dia, até a hora que ele faleceu? Nos joelhos. Tá aí um dos maiores erros que nós temos, porque tudo que a gente tem, a gente quer levar aqui, ó. É aqui que eu sou forte, não é? É aqui, ó. É nos joelhos, tá bem aqui, ó. Ela esteve com ele nos joelhos, sobre os joelhos até o meio-dia. E morreu, no versículo 20. Até os joelhos. Agora você vê, você sendo pai, você sendo mãe, você está vendo seu filho ali, doente, e de repente ele falece nos teus braços, sobre os teus joelhos. E essa mulher, eu falo, mulher de fé, né? Ela levou ele para o quarto que ela tinha preparado para Eliseu, deixou ele deitado na cama, trancou a porta e desceu. Calmamente, e fala para o marido. Pede um dos servos para acompanhar ela, para preparar a jumenta, que ela precisava correr até Eliseu. E ele pergunta, né? Que não era dia santo nem sábado, porque ela ia lá e ela disse o quê? Tudo vai bem. E por que você tem dito que não vai bem as coisas? Teu filho morreu? Por que a gente se lamenta, a gente fala, não está nada bem. Você não está respirando, você não está de pé, você tem o que comer, você tem o que vestir. Imagina a situação dessa mulher. Eu fico imaginando, uma pessoa dessa só tem muito Deus dentro de si. Muita fé. Ela poderia gritar, espernear, que ninguém ia condenar ela, o filho morreu. É a primeira coisa que a pessoa faz, sai gritando, socorro, alguma coisa, é um desespero. E ela teve uma calma, uma fé. Não é para qualquer um não, irmãos. Não é. Eu mesma me admirei dessa fé dessa mulher. E ela sai ao encontro de Eliseu para chamar ele, como quem diz, eu não queria, você me deu, mas agora eu não quero perder. E ela sabia em quem ela poderia pedir socorro, quem ela poderia pedir ajuda. Talvez ali naquele momento, ela deve ter pensado em várias outras coisas, né? Ou o Senhor me deu esse tempo todo e agora, vamos dizer que ela estava ali gostando, sentindo o gosto de ter um filho. Deus, por um momento, toma, tira. E às vezes também, sabe o que eu analiso? Deus, Ele nos prova e às vezes Ele nos dá assim, só um puxãozinho de orelha, vou falar assim de leve, para ver aonde que você vai colocar o seu problema. Aonde que você vai colocar a sua dor. Se você vai fazer escândalo, se você quer audiência. Porque se ela quisesse audiência, ela poderia sair gritando, esperneando. Todo mundo ia querer abraçar ela, mas ia ser só naquele momento. Depois todo mundo ia para casa e o filho ia ser morto, enterrado. E aí? Ela ia continuar com a dor. Ninguém ia resolver o problema dela. Porque a única pessoa que poderia resolver, ela sabia
que estava com Eliseu. E eu vejo, às vezes, a gente passa por qualquer situação. A gente primeiro vai para o WhatsApp, Facebook, Instagram, e conversa com um, conversa com outro. E a única pessoa que pode resolver, a gente deixa por último. Para procurar por último. Por quê? Por que é difícil a gente colocar debaixo do joelho o que é para nós e Deus resolver? A gente prefere audiência. A gente prefere falar com pessoas que não tem nada para falar ali que vai te resolver o teu problema, que vai te ajudar. Não vai. Porque se fosse, eu falo, ninguém nesse mundo teria mais problemas. Mas não. A gente prefere deixar passar. Deus, na nossa vida hoje, Ele não se tornou mais prioridade quando começar a usar essa palavra no plural. Prioridades. Primeiro isso, primeiro aquilo, eu vou para isso, eu faço aquilo. Se tiver um tempo, eu falo com Deus. Se tiver um tempo, eu leio a Bíblia. Se tiver um tempo, eu oro. Se der. E se der, e vai indo, e vai indo. Como diz no Brasil, vamos empurrando com a barriga e acabou e pronto. E não é assim. Já foi falado aqui de santidade, de separação. E eu creio que o Senhor está falando conosco que nós temos que colocar nos joelhos. Nós temos que colocar sobre os nossos joelhos. Tudo que a gente sente, todos os nossos problemas, porque quando a gente entrega para o Senhor, a gente tem que descansar, porque no momento que você entrega, você pode prestar atenção. Se você se ajoelhar para orar, por qualquer causa, você entregar na mão do Senhor, quando você se levanta mais forte e leve. Porque você já entregou, então você não tem mais que se preocupar. Aí sabe o que eu lembro? Vamos lá. Daniel era um homem de muita fé. Muita fé. Ele foi jogado na cova e ele sabia o Deus que ele servia. Sadraque, Mesaque e Abednego, lançado na fornalha de fogo ardente. Mas não negaram, porque eles confiavam no Deus que eles serviam. Hoje nós não temos cova de leão, hoje nós não temos fornalha, humanamente falando, mas espiritualmente. Quantas covas você já entrou? Quantas fornalhas? Nós já entramos dizendo que eu sei e eu creio o Deus que eu sirvo. E eu não vou negar Ele. E eu não vou deixar Ele para o último lugar na minha vida, se Ele tem que ser o primeiro. Eu não posso primeiro priorizar, vou priorizar minha mulher, meu marido, meu filho, minha filha, meu trabalho, meu dinheiro. Se Ele é dono de tudo. Se Ele que te deu tudo. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, foi Deus que deu. E na hora que Ele quiser, Ele toma. Porque se Ele dá, Ele também pode tirar. Aí não. Sabe o que acontece? Quando acontece qualquer coisa que perdeu, foi o inimigo que tirou. Foi não. Porque quem dá para nós, cristãos, servo do Senhor, filhos de Deus, quem dá as coisas que nós temos é Deus. Não é o inimigo. Eu não acredito nisso. Tudo que eu tenho foi o meu Deus que deu. Por um tempo, para me cuidar, para me tomar conta. Quando Ele quiser, Ele pode tirar, Ele pode levar a hora que Ele quiser, porque é dele, não é meu. E por que a gente vai e se lamenta? Foi o inimigo que tirou. E Jó? Jó podia ter blasfemado, negado a Deus como a mulher dele queria. Ele perdeu tudo. Nenhum de nós hoje suportaria passar pelo que Jó passou. E aí a gente vê a fé. E a nossa fé? E o que a gente pensa que a gente acredita em Deus? Será que é o suficiente? O que nós estamos fazendo e vivendo para Deus nos dias de hoje? Aí eu olho assim para trás e vejo
Senhor tem misericórdia da nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque é muito pouquinha. É muito pouquinha. Nós temos que pedir para Deus um coração igual da viuvinha, que só tinha aquelas moedas. Mas mesmo assim ela ofertou. Porque era o que ela tinha de melhor para dar. E nós temos dado o nosso melhor para Deus. Nós temos buscado, pedido para o Senhor, para Ele nos ajudar a ser melhor a cada dia. Para nós termos um coração melhor, um coração igual ao dele. Um coração de carne que sente, né? A gente não pode ter um coração de pedra, não. Nós temos que aprender a amar. Amar o nosso irmão, o nosso próximo como a nós mesmos. Será que eu gostaria que ele fizesse comigo o que eu estou fazendo com ele? Às vezes eu penso assim, quando a gente faz uma ajuda ou algo que a gente pensa que a gente está fazendo para a pessoa, tá não, irmão, você está fazendo para você. Sabe por quê? Porque você se sente bem quando você faz o bem. A gente tem que fazer isso, tem que se sentir bem. Então eu não estou fazendo porque a pessoa está precisando ou porque é para me aparecer. Não, não é. É para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. A gente tem que ser diferente, a gente tem que aprender a ser diferente. Tem que aprender a ser diferente, a gente tem que aprender a ter mais fé, igual esses homens da Bíblia, igual essas mulheres da Bíblia, essa sunamita. Gente, que mulher de fé. A gente for analisar, meus irmãos, tem tanta história linda dentro da Bíblia que talvez muitos não conheçam porque não tem nem coragem de ler. Não tem coragem de estudar, aprender. Isso aqui eu falo assim, ó. Igual na escola a gente nasce, a gente cresce, a gente não vai para a escola para aprender a ler, estudar, fazer conta, não sei o quê. A gente precisa, necessita. E esse daqui é o único conhecimento que você vai levar, que ninguém vai tirar de você. Nem aqui, nem amanhã e nem nunca. Nem nessa vida e nem em outra. Não vai. Porque é essa verdade, é esse conhecimento aqui que vai decidir o seu destino, o destino da sua alma, do seu espírito, da minha alma, do meu espírito. Será que eu tenho alimentado? Todos nós sabemos, todos os dias, nós temos uma guerra enorme espiritual. Mas às vezes a gente brinca. A gente acha que o inimigo tá ali, tá distraído, não tá acontecendo nada comigo, tá tudo bem. Ah, não. Por que a gente não tá fazendo a nossa parte? Orando, jejuando, consagrando, nos preparando, enchendo a nossa botija de reserva. Porque no dia mau, se a gente não tiver essa reserva, a gente não aguenta, irmão. A gente cai. E cai feio. Antigamente, eu via as irmãs do ciclo de oração falar: você não precisa jejuar para ter um motivo. Aí eu só vou jejuar porque eu vou pregar, ou eu vou jejuar porque hoje é culto de Santa Ceia. Você tem que jejuar sendo um hábito na sua vida, igual você toma um café da manhã, igual você almoça, igual você janta. Ele tem que passar a ser um hábito na vida do cristão. Porque através do jejum e da oração, a gente consegue chegar um pouquinho mais perto de Deus. A gente consegue ter mais reserva para que quando vêm as adversidades, a gente possa vencer. A gente possa ter sabedoria para poder administrar, para poder passar. Às vezes é algo dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes até mesmo na igreja. Mas muitas das vezes a gente não consegue, porque justamente está faltando a reserva, está faltando mais consagração, mais oração, mais jejum. As pessoas hoje só querem estar pregando prosperidade, chave da vitória, isso, aquilo, outro. Esquece que primeiro tem que ser aqui, ó. Nós, eu, vocês, a gente, nós temos que cuidar primeiro de nós. Tem que primeiro alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Tem que estar preparado, tem que estar bem. Nós temos que estar constantemente. A Bíblia diz que é constantemente em oração. Se a gente não tiver, meus irmãos, a gente não consegue vencer as lutas do dia a dia.
como diz por aí, é matar um leão por dia, né? Tu já pensou se fosse para matar um de verdade? Você teria força? Já viu o tamanho de um leão? Só comparando, claro que isso não é uma coisa física que vai se acontecer, mas espiritualmente, se a gente for analisar, é até maior. Porque o inimigo, ele não vem de mansinho, ele não vem de coisinha assim leve. Quando ele dá uma atacada, é de uma só. E se você não tiver de pé, se você não tiver com a sua oração em dia, com o seu jejum em dia, sua consagração em dia, a gente fala tanto que a gente ama a Deus, tanto, mas a gente faz tudo durante o dia. Deus mesmo, 10 minutinhos, 5 minutos, 3 minutos às vezes, aí vai diminuindo. Cada dia que passa diminui mais. 24 horas, você não tira 1 hora para Deus. Não tiramos. E aí depois a gente quer ter fé, igual a da Sunamita. Já pensou? Hoje, o meu filho morresse no meu joelho, será que eu ia ter a fé dela? A calma, a tranquilidade, porque isso aqui, meus irmãos, com certeza eu falo, isso aqui é projeto de muita consagração e oração. Que ninguém humanamente suportaria a dor de perder um filho e ficar tranquilo. Só mesmo quem tem Deus dentro de si realmente suportaria. É verdade, aleluia. E aí a gente olha assim e pensa, não. É porque ela sabia que Eliseu ia? Não. Ela não tinha certeza. Ela sabia que ela tinha que correr nele porque foi ele, através dele, que profetizou na vida dela que ela teria o filho. Por isso ela foi. E Eliseu conheceu o menino e acompanhou o crescimento. Através dele, Deus deu de volta a vida do menino, sim. Mas a fé dela, ali, ela demonstrou uma fé enorme. A fé dela fez com que o menino voltasse. Porque talvez se ela tivesse se desesperado, tivesse pedido socorro aonde não deveria, o filho dela estava morto, enterrado. Ela ia continuar sozinha. E todos conhecem, Eliseu era um homem de Deus. Fez vários prodígios, vamos dizer assim, no nome do Senhor. Mas ele sempre foi um homem honrado, um homem santo, um homem de Deus. Que nunca mentiu. Nunca. E a gente vê a fé dessa mulher. E eu analisando e vendo hoje, às vezes a gente fala assim, a gente só tem fé quando a gente quer pedir algo para Deus. Aí a gente tem fé. Assim, eu tenho fé que eu vou comprar esse carro. Eu tenho fé que eu vou comprar uma casa. Eu tenho fé que eu vou passar de ano. Eu tenho fé que eu vou conseguir esse trabalho. Mas e aí? Será que a gente tem fé que um dia a gente vai estar lá no céu da glória, cantando lá naquele coral? Será que eu tenho fé que um dia eu vou estar diante de Deus? Que eu vou realmente conhecer todos os nossos irmãos que já passaram por aqui, que estão lá? Será que a gente vai ter essa fé para a gente realmente lutar, brigar por esse céu, como diz o nosso pastor, a cada dia? Será que eu tenho fé de realmente, de uma vez por toda? Porque se a gente for analisar, de um tempo para cá, as mensagens não têm sido diferentes. Têm sido todas iguais. Nós temos que nos colocar na posição, tomar uma atitude, colocar na posição, porque no momento que você resolveu, ninguém te forçou a aceitar Jesus, a seguir a Jesus, você tem que fazer o que Jesus manda, que a palavra de Deus manda. Então, se você não quer, você não é obrigado, mas se você está aqui, você tem que fazer. Se você está na escola, você não tem que estudar. Se você está no trabalho, você tem que trabalhar. Então, se você está aqui, você tem que fazer o que Jesus mandar. E nós temos que fazer. E não adianta reclamar, não adianta dizer que eu não vou, que eu não quero. Não adianta.
Porque depois não vai ter mais desculpa. Quando chegar lá, naquele grande dia, a gente não vai ter mais como dar desculpa. Senhor, eu estava ocupado, eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu estava lavando louça, limpando casa, fazendo isso, fazendo aquilo. Por isso que eu não li tua palavra, por isso que eu não preguei tua palavra, por isso que eu não orei, por isso que eu não consagrei, não jejuei. Você não vai ter mais tempo para falar isso. Hoje a gente pode falar, né? Hoje a gente pode dar várias desculpas. Mas por que será que para trabalhar a gente vai? Querendo ou não. A gente tem que ir, que se não for, você não recebe, não é? Estudar também. Não gosto de estudar, odeio matemática, odeio esse livro, não sei o que mais. Eu vou, porque eu tenho que, se eu não for estudar, eu não passo de ano. Fico reprovado. Mas quando se trata de fazer as coisas para Deus, é muitas desculpas. É prioridades que não deveria existir no nosso vocabulário. Nós temos que ter uma prioridade, é Deus. Ele tem que ser a única prioridade da nossa vida. Sabe por quê? Deus não vai querer ser um segundo plano na sua vida ou na minha vida. Ele quer ser o primeiro e o único. Porque no momento que a gente tomou essa decisão, a gente sabe que ou a gente vive para Ele, ou a gente não vive. Porque não existe não são dois caminhos, não tem como você servir a dois senhores. Ou você segue o caminho que vai para o céu, que vai nos levar à vida eterna, ou você não segue. Não tem outra desculpa. E a Bíblia ela é bem clara, apesar de muitas pessoas quererem, né, modificar algumas coisas dentro da Bíblia, distorcer o que Jesus falou, o que Deus fala para nós através dos profetas. Só existe céu e inferno, não existe outro. Se você não for para o céu, você vai para o inferno. Isso é certo. E não é eu que estou falando, é você que está escolhendo. Porque ninguém está te obrigando, ninguém quer ir para o inferno, mas ninguém quer fazer a vontade de Deus. Ninguém quer seguir Jesus, ninguém quer negar a si mesmo e seguir Jesus de verdade. Ninguém quer ser igual ao bom samaritano, ajudar a pessoa que está ferida no caminho. Ninguém. Ninguém quer ser igual a sunamita, colocar no joelho, seja qual for o problema, independente se é de morte ou não. E aí depois a gente acha ruim. Vai chegar lá naquele dia e ainda é capaz de falar mesmo, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, eu ajudei fulano, ajudei ciclano. Mas a gente sabe que isso não é o suficiente. Não vai ser o suficiente. Eu penso igual da viúva que tinha os 2 filhos, que foi a mesma, vamos falar que está no mesmo capítulo, né? Que o Eliseu também aumenta o azeite dela. Ali no caso Eliseu não, é Deus que aumenta, né? Ele simplesmente, ele fala a ordem que Deus deu para ele. Aquela viúva, ela estava desesperada, devendo muitas pessoas que estavam ao ponto de querer levar os 2 filhos que ela tinha. E Deus fez ali um milagre na vida daquela viúva. Mas por que será que Ele fez? Porque com certeza, quando ela fala que o marido morreu, a primeira coisa que ela diz é que ele servia a Deus. Se o marido servia a Deus, automaticamente ela também servia. Então ela era uma mulher de Deus, ela tinha fé. Porque se ela não tivesse, com certeza Deus não iria multiplicar ali o azeite através da vida de Eliseu. E aí a gente fica analisando. Eu vou falar para mim, cada um fala para si. Será que a minha fé hoje, se faltar azeite na minha casa, ela é suficiente para Deus ver e dizer assim, olha, a minha serva merece, vou multiplicar lá o azeite para ela. Será que eu mereço? Então vamos agora lá para o Vale dos Ossos Secos. A gente vê, muitas pessoas já pregaram, né? E eu ouvi nesses dias uma pregação e analisando aquela situação. Você já imaginou? Uma mão te pega, te leva e te deixa no meio de um vale de ossos secos. Muitos ossos.
seria a primeira coisa que a gente iria pensar? Que a gente iria ficar com medo, não é? Temor. Porque a pessoa ou a mão, vamos dizer, não ficou lá. Deixou e saiu. E no vale de ossos secos, você tem duas opções. Ou você é profeta, ou você é osso. Não tem outra. E hoje, nós estamos sendo o quê? Será que nós estamos sendo profetas? Ou nós estamos precisando de ouvir profetas profetizarem na nossa vida para que a gente viva? Esperar que alguém venha e fale, né? Vento dos quatro cantos, sopra. Será que a gente já não tem vida mais? Será que a gente precisa disso? Chegar a um ponto desse. E você vê que eram numerosos, muitos. Se a gente for analisar, é uma cena de terror. Muito feio. E o mais engraçado é que ali não tinha vida, tinha só osso. Não tinha vida. E enquanto não há uma palavra, não acontece nada. E na nossa vida hoje o que está faltando é isso. Palavra. Essa palavra. Nós precisamos dessa palavra para a gente continuar vivos. É verdade, aleluia. Para que a gente não venha, né, ser mais um no vale de ossos secos. E eu fico imaginando, às vezes, né, as pessoas podem até falar assim, mas Flávia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Porque se você não tiver palavra dentro de você e você não tiver fé, não adianta. Porque a gente tem que ter fé, mas a fé que a gente tem que ter em Deus não é a fé interesseira, uma fé que queira algo em troca. A única coisa que nós temos que querer em troca e lutar por isso é a nossa salvação. As outras coisas, tudo vai ficar. Tudo. Não vai, nem no caixão não cabe se a gente morrer. Nem a roupa você vai poder escolher quando você morrer. Imagina carro, casa, dinheiro, isso tudo não vai. E ainda mais para o lugar que nós, salvos, que estiverem preparados, a gente não vai precisar de nada disso. Porque nós vamos ser transformados num corpo glorioso. Nós vamos morar no céu, onde as ruas são de ouro e de cristal. As bodas já estão lá preparadas para nós. E às vezes a gente se agarra tanto com as coisas daqui desse mundo, com as coisas materiais, e a gente esquece do que é primordial na nossa vida. Daquilo que realmente necessitamos, daquilo que precisamos. Se nós não meditarmos nessa palavra, se nós não guardarmos ela no nosso coração, dentro do nosso entendimento, se a gente realmente não seguir isso, meus irmãos, não vai adiantar. A nossa caminhada aqui vai ser em vão. Nós temos que meditar nela dia e noite. Nós temos que realmente saber ter e usar o poder da palavra ao nosso favor na nossa vida espiritual com Deus. Nós temos que pensar mais nas coisas espirituais, nós temos que pensar mais no céu, nós temos que pensar mais na nossa salvação do que no mundo, do que nas coisas carnais. Nós temos que deixar essas outras coisas para depois. Se der, o se der tem que ser para lá, para eles. Tem que ser para casa, se der, para o trabalho, se der, para o estudo, se der. Deus é prioridade na minha vida. Tem que ser. Porque enquanto não for, nada vai mudar. Como já foi pregado aqui, como que eu quero receber uma bênção se eu não sou uma bênção? Eu tenho que ser a primeira bênção.
Eu tenho que ser a primeira oferta viva e agradável ao Senhor. Eu tenho que ser um instrumento que Ele possa usar, que Ele possa falar através da minha vida, através da minha postura. Eu tenho que ser a mulher santa, a mulher de Deus. Eu tenho que ter essa palavra, para que no dia mau eu possa realmente saber lidar, ter a sabedoria de combater através da palavra, através da oração. Tem muitas das coisas que a pessoa falando isso aqui vai discutir. Não discute não, irmão. Nós não estamos aqui para isso. Ore por ela. Eu não gosto daquela pessoa. No momento que você passar a orar por ela, você vai gostar dela, você vai até gostar. Você vai ver, cria o hábito de orar por ela. Deus vai transformar ela vai vir até você, vocês ainda vão ficar talvez até amigos. Mas às vezes a gente prefere falar, não, Senhor, não vou orar não. Por que não? Temos que orar sim. Deus pode muitas coisas através da nossa vida. Agora, se você não estiver orando, se você não estiver se consagrando, jejuando e nem lendo a palavra, você não vai conseguir. Nós temos que ser diferente. Temos que ser diferente, meus irmãos. Que possamos, não só hoje, mas que a gente possa guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Que a gente possa aprender a ter fé igual essa sunamita. E que possamos, hoje ou amanhã, qualquer pessoa que veja, ou eu ou você por aí, possa dizer, ali vai um homem de Deus. Um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.